que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, com o Espírito Santo. O Espírito do Senhor seja convosco. Oremos. Fonte de união e vida, que pelo poder do Espírito Santo ungiste teu Filho, Messias e sacerdote para todo sempre. Permite que as pessoas a quem chamaste para o teu serviço possam confessar a fé no Cristo crucificado, proclamar a sua ressurreição e partilhar conosco do seu eterno sacerdócio, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós podemos nos assentar para ouvir as leituras de hoje. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 61, iniciando no versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Espírito para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor
e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade. Do roubo dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Essa é a palavra do Senhor. Damos graças. Palavra do Senhor no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Faz-me repousar em pastos verdejantes. Ao longo de tranquilas águas me conduz. Reanima minha alma. Guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não recearia mal algum. Porque tu és comigo, teu cajado e teu bordão me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de quem me quer mal. Ungiste com óleo minha cabeça, meu cálice está transbordando. Só a bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Princípio, agora e será sempre, por todos os séculos. O Santo Evangelho, cantando o hino 56 do Inário Episcopal. Tu vais em solidão, Senhor, morrer crucificado. Não há de nos tocar a dor que sofre sem pecado. É nossa culpa, nosso mal. O amor é teu somente, ao teu amor celestial nos guia Deus clemente. A natureza com poder só teu amor sustém. Teu reino eterno, teu querer ao nosso mundo vem. Permite, ó Deus, que em tua cruz possamos nós viver. Da Páscoa eterna de Jesus, reinamos. A 20. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região.
Ele ensinava nas sinagogas deles e era elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde tinha sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e se levantou para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o rolo, ele encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, e para dar liberdade aos oprimidos, e para anunciar o ano novo da graça do Senhor. Depois fechou o livro, o entregou ao ajudante e sentou-se, e todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Evangelho do Senhor. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podemos sentar. Colegas do clero, achei interessante que sentaram os meninos de um lado e as meninas do outro, né? Bem comportados. Mas enfim. Hoje é um dia muito especial, porque esta é uma semana muito especial na vida da igreja. Semana Santa. Semana em que nós lembramos os últimos eventos históricos de Jesus, a sua vivência, a sua pregação, a sua presença em Jerusalém, a última ceia com seus discípulos, a sua prisão, julgamento, crucificação, e celebraremos lá no domingo a ressurreição. Tradicionalmente a igreja reserva a quinta-feira da Semana Santa para 2 ofícios. Normalmente um pela manhã nas catedrais, clero e bispo renovam seus votos de ordenação, seu compromisso de ordenação, seu compromisso com Jesus Cristo e com a sua igreja. E também tradicionalmente na quinta-feira à tardinha ou à noite, ou em outro horário, as paróquias, as comunidades se reúnem para celebrar também a última ceia, relembrar a instituição da Eucaristia. Então a quinta-feira tem esse duplo sentido, esse duplo significado de um momento para a renovação de votos e também da lembrança da última ceia e a preparação da igreja para a sexta-feira da Paixão. Os ofícios mais penitenciais, mais sóbrios. Inclusive nós vamos ter uma experiência que aqui na catedral já é conhecida, do despir o altar ao final da celebração, que é uma tradição bem antiga da igreja também, para que a sexta-feira, amanhã, se revista de toda a sobriedade possível e necessária. Nós temos uma diocese muito grande, que envolve 3 estados, o Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, aqui representado pela reverenda Odete, que está conosco, que veio de Vitória, e o estado de Minas Gerais, que seria representado pelo reverendo Júlio, que não pôde chegar, né? Eu acho que nem vai poder estar conosco, né? Ele que estava vindo de Juiz de Fora e teve um pequeno acidente no caminho. Esperamos que tenha sido realmente bem pequeno, que ele esteja com saúde e paz. Mas essa diocese é muito grande. Então, no último final de semana, no domingo de Ramos, pela segunda vez, nós fizemos a renovação dos votos do clero lá na Grande BH, em Belo Horizonte. Tivemos o clero de lá, da cidade de Belo Horizonte, de Nova Lima, junto com o povo de algumas comunidades de lá, assim como nós estamos reunidos aqui, estivemos lá no domingo, celebrando e relembrando esse significado importante da instituição da Eucaristia e da renovação dos votos. Eu apenas quero lembrar algumas coisas que as leituras já nos disseram, elas são quase que autoexplicativas, as leituras para essa festa de hoje da unidade da igreja. Ouvimos a profecia de Isaías contada de 2 formas, pelo próprio livro de Isaías e depois na leitura de Jesus na sinagoga, lendo o mesmo texto para as pessoas que lá estavam. Então, essa leitura fala de algumas coisas que têm a ver com o nosso ministério. O texto diz que o Espírito do Senhor está sobre mim,
e Ele me ungiu. Tradicionalmente, nas ordenações, nós invocamos o Espírito Santo de Deus sobre a pessoa que será ordenada, seja ao diaconato, ao presbiterado ou ao episcopado. A igreja ora por essas pessoas, né? Para o momento e pede que o Espírito Santo encha a igreja e encha aquela pessoa do seu poder, revista aquela pessoa do seu poder e da sua ação. Então, esta é uma característica da unção. Alguém é ungido porque é separado para um ministério específico na vida da igreja. Todos nós aqui, clérigos e leigos, também fomos ungidos um dia no nosso batismo. A igreja há algum tempo deixou de usar o óleo, usava apenas a água, mas voltou já há mais de 30 anos a utilizar os 3 sinais do batismo: a água, o óleo e a luz, ou a vela, marcando o nosso discipulado com Jesus Cristo. Então, este é o grande e primeiro ministério de todos nós, sermos discípulas e discípulos do Senhor Jesus, porque assim fomos feitos parte da sua igreja no santo batismo. A igreja tem muitos dons, ministérios e vocações. Hoje nós celebramos de forma especial a vocação dos ministros e ministras ordenadas, as pessoas que estão servindo a Deus num estilo de ministério, numa vocação, respondendo a uma vocação. E sobre vocação eu gostaria de lembrar, porque a Escritura está cheia, né? Os Evangelhos, o Antigo Testamento especialmente, vários momentos em que Deus chama alguém para alguma coisa, para alguma missão. E na tradição bíblica e na tradição da igreja, o chamado dos profetas, por exemplo, Isaías, como nós ouvimos, os profetas são chamados diretamente por Deus e respondem a Deus, independente se as pessoas gostam ou não gostam da sua mensagem. E na maioria das vezes, convenhamos, não gostam da mensagem dos profetas. São mensagens duras, de denúncia de uma situação errada e o anúncio do juízo de Deus sobre aquela situação. Isso é muito comum na Escritura. Mas na tradição do Novo Testamento, o chamado para o ministério também é uma vocação, que também é chamado por Deus, há um chamamento divino, porém há uma diferença, há um envolvimento da comunidade da igreja. Nenhuma dessas pessoas que está aqui, nem o bispo, estava um dia caminhando na rua e resolveu: olha, vou ser clérigo da igreja anglicana. E foi lá na loja, comprou os paramentos e no domingo seguinte estava numa paróquia celebrando ou pregando. Não. A vocação se constrói na comunidade da igreja. E a comunidade da igreja que apoia, sustenta e reconhece os ministérios. Nós temos na igreja a comissão de ministério, né? Aliás, tem 2 membros aqui. O reverendo Abimael foi durante muito tempo membro da comissão de ministério também. Na comissão de ministério, eu já também fui membro dessa comissão quando presbítero. É a comissão que ajuda na formação das pessoas para o ministério ordenado. Acompanha, orienta, inspira, questiona, cobra, estimula as vocações das pessoas que estão se preparando para o ministério ordenado. Então, o ministério ordenado, esse que nós estamos vendo aqui, com estola, essa roupinha diferente, né? É um ministério que é reconhecido pela igreja. É necessário que as pessoas digam: olha, nós confiamos. Por isso, nas ordenações, o povo é chamado a dizer, o bispo pergunta: vocês vão apoiar fulano de tal no seu ministério? E todo mundo: sim, nós o apoiaremos, ou nós a apoiaremos, lá em Vitória, e oraremos por ele ou por ela. É um compromisso da igreja a ordenação. Por isso, nesse dia, não é um desfile bonito de estolas e vestes, não. É um momento de compromisso nosso, de ministros ordenados, com o povo da igreja, que nos
acolheu, nos escolheu e legitimou a nossa presença no altar do Senhor. Eu tive a oportunidade de dizer lá em Belo Horizonte, e o clero ficou muito contente, então vou dizer aqui também, né, que todas essas pessoas que estão aqui e os outros que porventura não puderam vir por outros motivos, todas elas têm absoluta confiança do bispo. Porque eles compartilham comigo e eu compartilho com eles o ministério nas paróquias. Cada ministro, cada ministra é um representante, tem a delegação episcopal, não deste bispo, mas dos bispos da igreja, para estar lá exercendo seu ministério, animando, fortalecendo, instruindo, edificando o povo de Deus. Porque também foram chamados e chamadas, ungidas pela igreja, pela unção do Espírito Santo, e também eu pessoalmente retomei uma prática de ungir os ministros ordenados, né? Reverendo Odete, Reverendo Broni, Reverendo Alexandre, Reverendo Júlio, Reverendo Alex, todos também foram ungidos na sua fronte e ficaram os presbíteros nas suas mãos também para o seu ministério, porque a igreja reconhece a importância desse ministério. E esse ministério não é nosso. Eu gosto sempre de anotar uma frase que eu usava no seminário, nos tempos do seminário, que ninguém é ministro de si mesmo, nem para si mesmo, nem por si mesmo. Ninguém é ministro dele próprio, dela própria, mas ministro da igreja. Ninguém é ministro por si mesmo, ninguém se faz um ministro, ninguém se auto-ordena. É a igreja que concede a ordenação na oração de imposição das mãos. E ninguém é ministro para si mesmo, para ministrar para si só, não, para o serviço. E hoje também se celebra o serviço como um sinal dos nossos ministérios. Nós somos chamados, povo de Deus, clero, igreja toda, a servir. O exemplo de Jesus de entrega, de serviço, e a profecia relembra, para libertar, para conceder a visão, para animar, para trazer libertação, quebrar todo o jugo. E essa é uma leitura que lá começa essa expressão, lá no comecinho da quaresma, na quarta-feira de cinzas, né? Quebrar todo o jugo, toda a opressão. O ministério da igreja é o ministério de libertação, o ministério de fidelidade ao reino de Deus que Jesus veio inaugurar. Por isso, cada uma dessas pessoas que está aqui, que em algum determinado momento da sua vida aceitou o chamado de Deus, se colocou à disposição da igreja e de Deus para estudar, para aprender, para ouvir, foram reconhecidas. E cada uma a seu tempo recebeu a sua ordenação, a sua chancela da igreja, dizendo: nós te reconhecemos como ministra, como ministro de Deus nessa igreja. E hoje nós fazemos isso de novo, diante do altar de Deus e com o povo da igreja. Vocês representam toda a Diocese Anglicana do Rio de Janeiro nessa manhã. As pessoas que exercem o ministério do laicato e o ministério do clero, que se complementam, que não são sozinhos, não são separados, são complementares. Na igreja nós precisamos de todas as pessoas. E o que nos faz, habilita a todos nós sermos ministros e ministras, é o nosso batismo. Eu sempre brinco, e vocês sabem disso, que o bispo brinca muito com a história do colarinho, né? Não é um pedaço de plástico que nos faz mais ou menos consagrados à vontade de Deus, mas o serviço, a disponibilidade, a disposição, a coragem de assumir o chamado que Deus tem para cada uma de nós. Nessa manhã nós celebramos isso, a unidade da igreja, que só pode ser una quando todas as pessoas comungam do corpo e sangue de Cristo, comungam do mesmo sentimento de amor, de fraternidade e de consagração a Deus. Nesta manhã nós celebramos tudo isso, cada um com seus dons específicos, né, que são muitos, que se complementam na vida da igreja e fazem a igreja de Cristo forte, mais vibrante, mais comprometida com o próprio Evangelho. Por isso todos nós aqui somos testemunhas dessas vocações e com elas agora nós nos comprometemos. Deus nos abençoe nesse tempo da Semana Santa
abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, ministros e ministras da igreja, abençoe a vida de cada uma de nós, discípulos e discípulas do Senhor Jesus, nesse tempo tão especial. Amém. Nós vamos cantar o hino 104 e logo em seguida eu convido ao nosso clero que se reúna aqui à frente do comungatório para a renovação dos votos. Não temos grandes multidões, temos 5 colegas aqui, então peço que venham à frente aqui no comungatório, tragam um livro de oração comum. A página 203, vamos acompanhar a renovação dos votos do clero. Pessoas queridas, colegas, Cristo planejou com sabedoria e amor que seu sacerdócio continuasse na igreja após a sua ascensão. Ele concede a todas as pessoas, tornadas suas pelo batismo, que participem desse seu sacerdócio. E dentre elas, ordena algumas pela imposição das mãos para o ministério especial desse sacerdócio. Ele nos ordenou bispos e bispas, presbíteros e presbíteras, diáconos e diáconas, para proclamarmos em seu nome o sacrifício da redenção, quando apresentamos à família de Deus a sua ceia pascal, e nos chama a conduzir com amor o seu povo santo, alimentando-o com a sua palavra, fortalecendo-o com seus sacramentos. Renovemos, então, nesta hora, a nossa dedicação ao seu serviço. Eu pergunto a vocês: vocês querem renovar perante Deus e a sua igreja as promessas que fizeram no dia da sua ordenação? Sim. Acreditam que as sagradas escrituras cristãs são revelação da palavra de Deus e que pela fé em Jesus Cristo contém todas as coisas necessárias para a salvação eterna? Sim. Acreditam na doutrina da fé cristã, como esta igreja a tem recebido, e irão expor e ensinar esta fé com diligência? Prontamente refutarão todo o erro de doutrina com ensino sólido, baseado nas sagradas escrituras? Aceitarão a disciplina desta igreja, respeitarão e obedecerão à liderança e orientação pastoral do seu bispo,
trabalhando conjuntamente para edificar a família de Deus? Serão constantes na oração, na leitura das Sagradas Escrituras e em todos os estudos que aprofundem a sua fé? Vocês se esforçarão por ministrar a palavra de Deus e seus sacramentos com tanta reverência que o povo de Deus seja edificado na santidade e no amor? Auxiliarão as pessoas confiadas ao seu cuidado a descobrir e a usar para a glória de Deus os dons e os ministérios que Ele lhes conceda? Farão o máximo esforço para moldar as suas vidas e as das suas famílias segundo o ensino de Cristo? Promoverão a unidade, a paz e o amor entre o povo de Deus, e em tudo buscarão a glória de Cristo, o Senhor? Reverendíssimo Pai em Deus, serás fiel à promessa que fizestes na tua sagração de defender a verdade do Evangelho? Sim, farei com a ajuda de Deus. Promoverás unidade, paz e amor entre todas as pessoas cristãs, especialmente nesta diocese, e serás constante na oração e na leitura das Sagradas Escrituras? Sim, farei com a ajuda de Deus. Buscarás tornar-te mais semelhante ao nosso sumo sacerdote e bom pastor, mestre e servo de toda a gente, e assim serás um sinal autêntico da presença amada de Cristo entre nós? Deus, que é fonte de todo amor e que nos concedeu a vontade de fazer todas estas coisas, conceda-nos também a força para realizá-las, para que possamos completar a sua obra que em nós começou, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. E vocês, irmãos e irmãs, filhos e filhas, orem pelo clero que ministra a vocês. Peçam ao Senhor que abençoe essas pessoas, fazendo descer sobre elas a abundância dos seus dons, que as torne fiéis dispensadoras dos seus mistérios e pregadoras diligentes do seu Evangelho, de modo que sejam guias no caminho da salvação. Senhor, na tua misericórdia, ouve a nossa oração. Nós vamos prosseguir agora com a bênção dos olhos. Também para a bênção do crisma, do óleo usado no batismo, na confirmação e nas ordenações. Senhor amantíssimo, tu provês a cura das enfermidades através do teu Filho Jesus Cristo. Ouve-nos quando oramos com fé e envia sobre este óleo o Espírito Santo, nosso amigo e consolador. Rogamos que abençoes a quem receber a unção deste óleo, garantindo a essas pessoas a cura na mente e no espírito. Assim, santifica este óleo para o ministério da cura, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.
Peço que o clero também erga a sua mão nesta hora, em direção ao óleo do crisma. Pai e Mãe do teu povo fiel, agradecemos-te os dons que no teu amor te dignaste a nos conceder. Agradecemos-te a vida e os sacramentos que fortalecem esta vida e lhe dão um sentido mais pleno. Na antiga aliança, inspiraste o teu povo a usar o óleo como forma de consagrar pessoas escolhidas. Na plenitude dos tempos, ungiste teu Filho perfeito, Jesus Cristo, como nosso sacerdote, eterno sacerdote e Rei. Pelo seu sofrimento, morte e ressurreição, Jesus salvou a humanidade. Ele enviou o teu Espírito para dotar a Igreja de todos os meios necessários à conclusão da sua obra salvadora. Desde então, ungindo-nos com o Espírito, fortalece-nos em nosso batismo, transformando-nos à imagem de Cristo, o teu Filho, e dando-nos a graça de participarmos na sua obra profética, sacerdotal e real. Assim, pelo poder do teu amor, abençoa para nós, para o nosso uso, esta mistura de óleo e de perfume, para ser um sinal e um meio da tua graça celestial. Derrama os dons do teu Espírito sobre as pessoas a serem ungidas e permite que o esplendor da tua santidade brilhe sobre o mundo a partir de quem receber este sinal. Acima de tudo, nós te imploramos que através deste sinal a tua unção espiritual faça crescer a tua Igreja até que ela alcance a glória eterna, quando fores tudo em todas as criaturas, junto com Cristo, na unidade do Espírito Santo, para todo o sempre. Amém. Esses dois recipientes com o óleo do crisma e com o óleo dos enfermos será repartido entre o ministério do nosso clero nesta diocese. Fizemos a mesma coisa com o clero lá da Grande Belo Horizonte. E vamos, após o ofício, aqueles que quiserem levar para os seus ministérios, especialmente a reverenda Odete, que vai lá de volta para o Espírito Santo, mas estará aqui na catedral, sob os cuidados do nosso deão, esses dois vasos de óleo, para que qualquer clérigo que deles necessitarem, procurem a catedral, igreja mãe desta diocese, para que receba o óleo e ministre nas suas congregações. Vamos nos colocar de pé? A paz do Senhor seja sempre convosco. Vamos mandar um sinal de paz para os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Depois nós vamos todos celebrar aqui.
Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, te damos. Amém. Nós vamos utilizar a oração eucarística G. Pedimos que aqueles que têm o livro de oração comum vermelho, de capa vermelha, possam partilhar com os demais que estão próximos para seguir a página 350 do livro de oração comum. O Senhor está aqui. Elevemos os corações. Demos graças a Deus. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar, que sempre e em toda parte te rendamos graças, ó Deus onipotente, Criador dos céus e da terra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual pelos nossos pecados foi erguido na cruz, para que atraísse para si o mundo todo, e por seu sofrimento e morte, tornou-se a fonte de salvação eterna para todas as pessoas que nele confiam. Portanto, com os seres angelicais e com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a tua glória, com júbilo louvamos o teu nome. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Hosana nas alturas, Hosana. Aceita o nosso louvor a Deus, mediante Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Salvador, por todas as obras criativas e salvíficas que manifestam a plenitude do amor do céu. Damos graças pela beleza e riqueza de nossa fé. E agora te suplicamos, ó benigno Senhor, que envies o teu Espírito Santo sobre este pão e vinho e o santifiques, a fim de que se tornem para nós o sacramento do corpo de Cristo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Faze descer sobre nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam, esse é o meu corpo que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou-o, dizendo: tomem e bebam, este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória minha. Contemplemos o mistério da fé. Anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição, aguardamos a sua gloriosa vinda. Vem, Senhor Jesus. Aceita, Deus Todo-Poderoso, mediante Jesus Cristo, o sacrifício de nossa vida em louvor e ação de graças. E concede que, ao partilhar deste sagrado mistério, nos tornemos uma só família, pela graça do seu Santo Espírito, a fim de que, em conjunto, possamos te louvar e te glorificar, sempre e em todo lugar. Reúne-nos, ó Senhor, por amor do teu nome. Enfim, nós te pedimos, tem piedade de nós e dá-nos participar da vida eterna com a bem-aventurada Virgem Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, com os santos apóstolos e apóstolas e todas as pessoas que neste mundo te serviram,
especialmente nossos irmãos e irmãs do clero desta diocese que já descansam em Ti, a fim de Te louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Concede-nos o convívio do Teu celeste reino. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda honra e glória Te sejam dadas ao onipotente Deus, agora e sempre. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a oração que nos faz uma só família. E agora juntos nos animamos a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A Quinta-feira Santa é uma pequena brecha no tempo penitencial da Quaresma, e hoje, excepcionalmente, nesse tempo quaresmal, nós vamos dizer: Aleluia! Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós, portanto, celebremos a festa. Aleluia! Os dons de Deus são para o povo de Deus. Todas as pessoas que desejam novidade de vida e restauração são bem-vindas à Santa Comunhão, que será ministrada na palma da mão. Aproxime-se do momento de comunhão, estaremos junto com a reverenda Odete, junto da escada, para oferecer, e apresente a sua mão para receber a Santa Comunhão.
Juntos, como família, vamos render graças a Deus por esse momento de comunhão, com a oração da página 354 do novo livro de oração comum. Oremos, misericordioso Deus, cujo Filho Jesus Cristo nos foi enviado para ser o pão da vida, a fim de saciar a fome de toda a gente. Atrai-nos a Ti em fé e amor, para que possamos partilhar do banquete celestial na mesa de Teu Filho, onde Ele vive e reina agora e sempre. Amém. Recebei a bênção neste tempo de Semana Santa. Cristo crucificado não nos atrairá a si mesmo, fim de que encontremos nele o alicerce seguro da fé, o firme sustentáculo da esperança e a certeza dos pecados perdoados. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco neste dia e que vos permaneça eternamente. Depois de entoarem cânticos, foram para o Monte das Oliveiras. Jesus orou: Se for da tua vontade, livra-me deste cálice de amargura. E disse aos seus discípulos: Não conseguiram ficar acordados ao menos 1 hora comigo? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos de pessoas pecadoras. Levantem-se, vamos. Cristo foi obediente até a morte. Vamos na sua paz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e de meu sentido clamor? Ó Deus, Deus meu, por ti clamo de dia e não me respondes, também durante a noite e não encontro sossego. E contudo, tu és santo, habitando entre os louvores de teu povo. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os libertastes. A ti clamaram e foram salvos, em ti confiaram e não foram humilhados. Eu, porém, sou um verme e não um ser humano, vergonha entre as pessoas e desprezo do povo. Quem me vê zomba de mim, estende os beiços e balança a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, pois que o livre, que o salve, visto que nele se compraz. E contudo me fizestes nascer, e me preservastes no seio de minha mãe. A ti foi confiado desde o meu nascimento, desde o seio de minha mãe, tu és o meu Deus poderoso. Não te afastes de mim o que está próximo à adversidade, e não há quem me preste socorro. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, qual leão que despedaça e ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força está seca como um caco e a língua se me apega ao paladar. E me pusestes no pó da morte. Porquanto cães me rodearam, cercou-me uma turba de malfeitores,
transpassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, esta gente que me vê e me encara. Repartem entre si os meus vestidos e deitam sortes sobre minha roupa. Tu, porém, Senhor, não te afastes. Ó força minha, dá-te pressa em socorrer-me. Livra-me da espada, minha vida, do poder do cão, minha vida preciosa. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me dentre os chifres dos búfalos. A meus irmãos e irmãs proclamei teu nome. No meio da congregação louvarei, dizendo: vocês que temem ao Senhor, louvem-no, glorifiquem-no e reverenciem-no vocês, toda pessoa que descenda de Israel. Porque o Senhor jamais desprezou, nem detestou a dor de quem vive a aflição. Nem lhe escondeu a face, mas ouviu quando clamou por socorro. De ti parte meu louvor na grande congregação. Cumprirei meus votos na presença de quem o teme. Pessoas pobres hão de comer e fartar-se. Quem busca o Senhor o louvará, que a alma de vocês viva para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e hão de converter-se ao Senhor. Renderão culto na sua presença todas as famílias das nações, porque do Senhor é o reino, é Ele quem sobre as nações domina. Comerão e adorarão todas as pessoas saciadas da terra, mas quem domina se ajoelhará diante dele. Se inclinará toda pessoa que desce ao pó, já que ninguém pode preservar a própria vida. Servi-lo-á a posteridade, falar-se-á no Senhor às gerações futuras. Virão e proclamarão sua justiça ao povo que então surgir será referido o que ele fez.